Olá, seja bem-vindo. Você está no FaamaCast. Você deve estar muito curioso. Você recebeu notificações, você recebeu chamadas aí nas suas redes sociais. E como você pode ver, o FaamaCast é um programa, é um espaço para você. Esse espaço ele tem como objetivo trazer orientações, trazer suporte nas suas demandas acadêmicas e principalmente o conhecimento. O FaamaCast é uma iniciativa do CAD, Centro de Atendimento ao Discente, da Faculdade Adventista da Amazônia. Bom, se você já conhece a Faculdade Adventista da Amazônia, ok, mas é possível que você que está conectado com a gente não conheça todos os serviços que nós prestamos aqui. Então, a cada episódio, você terá a oportunidade de conhecer um dos serviços que são prestados aqui na Faculdade Adventista da Amazônia. Hoje, nós estaremos conversando com a professora Adriana. Professora, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E nós sabemos que você cuida do CAD. Professora, conta um pouquinho para o pessoal que está conectado com a gente. O que é o CAD? Quais são os serviços que o CAD oportuniza, oferece? Conta um pouquinho para a gente. Olá, professora Liliane. É um prazer o CAD estar aqui presente no FaamaCast. E lembrar que o CAD apoia esse podcast, né? Tantas siglas nós temos na faculdade, né? É verdade. Então, CAD significa Centro de Apoio ao Discente, né? Como você já bem disse. E está totalmente ligado à diretoria acadêmica. Uhum. E o CAD oferece muitos serviços aos alunos, e um deles é disciplinas de nivelamento, né, de português e matemática. O aluno sai do ensino médio com um conhecimento e ele precisa estar bem nesse conhecimento para dar prosseguimento aos estudos acadêmicos dele, né? E se ele não teve um conteúdo adequado no ensino médio, a FAAMA oferece esse serviço para que ele possa ter um nivelamento melhor e ele poder dar prosseguimento aos estudos. Ótimo. O CAD também oferece um acolhimento ao ingressante, oferece promoção da acessibilidade e inclusão, iniciação científica e o acompanhamento psicopedagógico, né, professora Liliane, que é feito por você. E nós queremos até aqui agradecer por esse apoio, né, da questão psicopedagógica, que a professora Liliane faz parte dessa equipe, né, da equipe do CAD. Obrigada. A doutora Raquel também faz parte da nossa equipe com o apoio psicológico, e o pastor Daniel Regis também faz parte da nossa equipe com o aconselhamento pastoral, que é quando o aluno precisa de algum aconselhamento na parte espiritual. Nós temos aqui um pastor para dar esse apoio, né? E nós temos a ouvidoria também dentro do CAD, e o apoio pedagógico também nós temos no setor do CAD. Políticas de acompanhamento aos egressos, que tem o objetivo de manter um canal aberto com ex-alunos, para que esses alunos possam nos ajudar com feedbacks para melhoria do desenvolvimento acadêmico dos novos alunos. Que bacana! Então, isso é muito importante para os nossos alunos. Uhum. E eu quero aqui agradecer a parceria que nós fazemos com todos esses setores. Ótimo! Muito obrigada, professora Adriana. Eu tenho certeza que para os nossos alunos que não conheciam, né, todo esse leque de serviços que o CAD oportuniza, para não perder a oportunidade, não é mesmo? Certeza. Estar aqui, usar cada um desses espaços, se necessário, do atendimento, da ajuda dos profissionais, poder estar usando. Obrigada, professora Adriana, por trazer para a gente informações, por poder ter compartilhado conosco. Até mais. Sempre conosco. Obrigada. Nós vamos continuar, porque hoje você viu aí nas nossas chamadas
o tema que nós vamos abrir é a aprendizagem. Bom, esse programa, esta temporada, na verdade, ela vai estar falando sobre a aprendizagem. Nós vamos estar olhando a aprendizagem por diferentes ângulos. E hoje, como é o nosso primeiro episódio, a gente vai começar com esse tema geral. E para essa conversa, eu tenho aqui na bancada o prazer de poder receber duas pessoas muito especiais e muito também capacitadas, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o meu conhecimento e o seu conhecimento também. Eu chamo para essa conversa a professora Carla e a professora Gisele. Bom, elas são da casa. Para os alunos que estão conectadinhos aí com a gente, alguns já estudaram com elas, outros já se passaram aí juntos, cruzaram nas alamedas do campus, não é mesmo? Uhum. Já se encontraram na biblioteca, nos corredores, enfim, elas são da casa. É um prazer, professoras, vocês estarem aqui. E eu queria conhecer um pouquinho mais vocês, e eu tenho certeza que os amigos que estão conectados com a gente também. Professora Carla, fala um pouquinho da sua formação e da sua atuação hoje aqui na FAAMA. Olá, meus queridos amigos, é um prazer estar com todos aqui neste dia, né? E, bem, eu consigo me ver como uma aprendente e ensinante, né? Eu gosto muito de estudar, de interagir com jovens aqui na faculdade. Eu tenho minha formação em pedagogia, né, pelo UNASP, tenho também psicopedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, né? E um doutorado em digamos, né, um programa de Doctor of Philosophy em educação, né, pelo AIAS, com reconhecimento pela Universidade Metodista de Piracicaba. Então, nós estamos aqui na faculdade já há uns 7 anos, né, servindo, interagindo e aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Seja super bem-vinda, professora. A gente está com a professora Gisele também. Professora Gisele, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre a tua atuação profissional hoje, para a gente, para os nossos conectados aí. Estamos curiosos. Obrigada, Liliane, pelo convite. Obrigada também à FAAMA, né, por ter nos oportunizado esse momento tão especial que vai contribuir tanto para os nossos acadêmicos e toda a comunidade. Bom, eu também sou pedagoga, como a professora Carla, né? Trabalhei na educação básica 23 anos. Uau! E de um tempo para cá decidi, depois, né, pelo fato de trabalhar com orientação educacional durante boa parte desse tempo, 10 anos, eu resolvi fazer psicologia. Né? Por quê? Porque eu queria compreender mais como que esses alunos funcionavam internamente, se é assim que a gente pode dizer. Então, há 10 anos atrás, me formei em psicologia e há 2 anos atrás tomei uma decisão de trabalhar mais com a questão clínica. Então, saí de todo esse histórico de escola básica, fundamental, e vim trabalhar necessariamente agora, né, ou especificamente agora com a questão clínica. Né? Hoje também estou feliz demais e tenho a oportunidade de ser docente aqui, né, com as matérias aqui na FAAMA, com as matérias voltadas para a questão psicológica, né, a psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. Daí tem sido uma oportunidade única de aprender com esses alunos. Ótimo, ótimo. Obrigada, professora. Bom, a gente já abriu dizendo o tema da nossa conversa de hoje, a aprendizagem. Como docentes, vocês sabem que esse é um tema muito discutido, muito pesquisado, muito denso e também, amplo, né? Amplo. Para quem está mergulhado no mundo da educação, sabe que o tema aprendizagem, ele é o debruçar de muitos e muitos, na verdade, todos os professores que querem fazer um excelente papel docente, eles se debruçam sobre esse tema, né? Porque esse é o objetivo do professor, do docente, é poder criar melhores condições para que a aprendizagem aconteça. Bom, a gente ouve falar de aprendizagem e muitas vezes a gente assim, tem a tendência de relacionar a aprendizagem apenas ali com a primeira faixa etária ou os primeiros anos de vida, né? No período de ser criança, né? Mas a gente cresce,
o pessoal que está conectando com a gente pode dizer que a grande maioria está o quê? Vivendo na fase adulta, são acadêmicos, sim, né? A maioria deles já vive nessa outra fase da vida e continuam aprendendo. Bom, seja como criança, seja como adulto, seja como adolescente, seja como um idoso. O que é aprendizagem, professora Gisele? Você que estuda o mundo interno da nossa cabeça. O que é aprendizagem? Pois é, eu acho assim fantástico, sabe, professora Liliane, quando traz esse tema, porque assim, quando a gente vai se debruçar nele, Carla, a gente vê que a gente pouco sabe, por mais que a gente tenha estudado bastante, eu tenha buscado bastante, porque ele é um tema amplo, ele é um tema complexo. Se a gente for analisar a literatura, os próprios autores eles divergem nos conceitos, né? Nas ênfases com relação à aprendizagem. Mas eu quero começar assim, contribuindo, dizendo assim, ó, a aprendizagem ela é uma influência permanente. Então, assim, aquilo que é aprendido fica. Dificilmente a gente perde. A gente pode até esquecer, mas através de um conhecimento prévio a gente rememora isso, tá? E essa influência permanente, ela acontece em várias esferas, no comportamento, no conhecimento, no raciocínio. São coisas bem distintas uma das outras, né? E ela é adquirida através de uma experiência. Por isso que desde bebezinho as nossas experiências vão nos proporcionando aprendizagens. Agora, se você me perguntasse assim, ó, quais são os tipos, né? Como é que a gente aprende? Nós temos várias formas de aprender. E a aprendizagem, ela tem a sua carga genética. Tem coisas que são inatas, como questões muito funcionais, como o bebê, quando nasce, ele logo chora. Esse choro... Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Ele veio desse bebezinho por uma necessidade e ele aprende repetindo isso, conforme as tuas necessidades. Então, tem coisas como bocejar, respirar, chorar. Ninguém ensinou, isso gente. É inato, né? Inato. Isso é inato. E veio de experiência também, olha como é interessante. Se uma pessoa começa a bocejar, se eu começar a bocejar aqui agora, vocês também vão automaticamente... Também. É contagiante. E é interessante a gente pensar também que essa aprendizagem, ela veio da casa, do lar, da interação com a família. Ela acontece também no âmbito escolar, na esfera acadêmica, como nós temos aqui, a academia de ensino, né? Em todos os lugares, na interação com os amigos, nas comunidades. Então, assim, tendo a fala da professora Gisele aqui já no início, né, da aprendizagem desse aspecto amplo, desse aspecto complexo, desse aspecto que acontece por experiências, né, ao longo da vida, na pedagogia, assim, na educação, a gente sabe que a gente tem várias abordagens, né, professora Carla? Temos. Várias abordagens, assim, para poder tentar explicar ou para poder tentar trazer luz, né, a essa interrogação que a gente tem. Como é que a gente aprende? Fala um pouquinho para a gente, assim, a gente pode dizer que a aprendizagem ela é um aspecto hereditário? Não, ela é um aspecto apenas de influências. Fala um pouquinho para a gente, professora, sobre isso. Você pontuou de uma forma bem coerente. É um fenômeno complexo a questão da aprendizagem, que eu estava conversando com a professora aqui, porque existem aspectos da aprendizagem quanto um processo contínuo de aprendizado, de aquisição, por exemplo, de hábitos, né, que ela pontuou, de conhecimento e de habilidade. Então, na nossa conversa informal ali, a gente estava vendo que existem aspectos que são que envolvem a vontade da pessoa e existe, né, a motivação, no caso, e outros aspectos que não. Por exemplo, você está passando perto de um local e começa a tocar uma música que você não gosta, que você nunca ouviu, mas daqui a pouco você está cantando, repetindo. Né? E repetindo, né? Você está
ali, entre aspas, né, você aprendeu. Né? Então, o cuidado que se tem que se ter com o ambiente, com as influências, né, porque, na verdade, o aprendizado perpassa pelos nossos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, tudo. Então, essas experiências, elas precisam ser bem pensadas. E a pessoa precisa tomar cuidado com aquilo que ela se expõe para que aprenda aquilo que seja relevante. Então, nós sabemos que essas experiências, elas são influenciadas também pelos aspectos neurológicos, né, que a professora falou um pouquinho, os aspectos emocionais, os aspectos relacionais e também ambientais. Então, todas essas variáveis, né, a gente falando no estilo de pesquisa, elas precisam ser consideradas. Né? Você me perguntou sobre a questão dos aspectos inatos, né? Seria isso. Eu gostaria de pontuar que alguns aspectos, sim, podem contar, mas não são determinantes. Um dos aspectos, né? Não é porque o seu pai joga muito bem futebol que você, como filho, vai naturalmente jogar futebol. Isso mesmo. A probabilidade, né? Você pode ter recebido alguns genes em relação a isso, mas você precisa desenvolvê-los ou não. Mas os hábitos ou as pessoas, os ambientes, os locais que você se expõe vão determinar também. E a sua motivação, tá? Não sei se... Eu queria contribuir um pouquinho, porque eu acho bem interessante, né, que a gente fala sobre esse processo tão complexo, e a gente tem que parar para observar que ele é um mecanismo muito fino. Sim. Ele não é uma coisa grotesca. Ele envolve muita sensibilidade, como a professora Carla disse, com relação aos nossos sentidos, porque a aprendizagem vem desses sentidos, né? Os 5 sentidos que nós temos, né? As emoções vêm desses sentidos. Emoções não são coisas internas, são coisas externas. Então, vem também desses sentidos. De estímulos, né? De estímulos, né? E aí, esses estímulos, eles precisam caminhar em 3 facetas, como tu disse, prof. O social, o cognitivo e o cerebral. Sem as 3 facetas juntas, nós temos tendência a não desenvolver todas as nossas habilidades. A nossa visão, geralmente, ela tem um olhar muito mais cognitivo. Sim. Né? O que eu sei, a questão da memorização. Apesar de nós termos avançado, né, evoluído, se podemos usar esse termo, ainda há ênfase muito grande nos aspectos cognitivos. Concorda, professora? Hoje, Concordo. em relação à aprendizagem. Concordo. A ênfase muitas vezes. E eu te perguntei sobre a questão do comportamento. Você me falou uma coisa interessante, queria que você compartilhasse com a gente. Porque quando Mudança, a gente, né? porque quando a gente vai para a questão da cognição, a gente procura sempre observar assim, ó, é o pensamento, é a forma como a gente absorve. Só que quando a gente vai para a área psicológica, o pensamento, ele é um comportamento. De que maneira, professora? A partir do momento que eu penso algo sobre, eu tenho uma grande tendência em agir diante desse pensamento. Então, nós temos que cuidar muito, porque às vezes nós aprendemos que nós temos dificuldade. Porque a gente ouviu de alguém, sim, né? Porque a gente observou alguma coisa. Você é lento, você não é capaz. Isso, ótimo. Né? E aí tu começa a pensar sobre isso. Acreditar. Acreditar é um comportamento. É nesse sentido que o pensar é um comportamento. Então, automaticamente, nós vamos criando crenças disfuncionais. Limitadoras, muitas vezes. Limitadoras, que são as crenças que algumas abordagens falam que é limitantes, outras abordagens que trabalham a cognitiva comportamental dizem que são crenças disfuncionais. Uma profecia autorrealizável. Autorrealizável e automaticamente a gente começa a se comportar daquela forma como a gente pensa. E isso é muito sério. Isso acontece muito na academia, né? Aqui, né? Na universidade, na faculdade. Isso vem de casa também. Da interação com os pares também, muitas vezes, né? Quando a pessoa começa a falar e você começa a acreditar nisso. E a gente observa muito isso bem na fase da adolescência, né? Onde o que o outro pensa tem muita influência. E quando eu falo adolescência, professora Liliane, eu não estou falando adolescência de ensino médio, não. Eu estou falando adolescência de jovem adulto, de jovens. E nós trabalhamos aqui com muitos jovens adolescentes, porque hoje a adolescência nós temos autores que dizem que vão até os 24 anos. Uau! Então, pensando assim, nós estamos trabalhando na maioria dos nossos acadêmicos ainda são adolescentes. E é muito difícil, às vezes, levar esse jovem adulto, se é que podemos usar esse termo, acreditar muitas vezes.
no que a gente, como professor, às vezes como pai, né, como educador, coloca, porque o grupo para eles é algo muito importante. É excelente ter uma base, né? Como é que a gente fala na psicologia do afeto, do... Afetividade? Como é que a gente trata na psicologia? Esqueci agora o termo que usa. A gente vai encontrar esse termo, já. É quando você se sente seguro. O apego. Apego seguro, exatamente. Apego seguro. O apego seguro é muito importante, claro, as primeiras influências, né, os primeiros anos, mas quando chegamos a esse momento, né, da adolescência, também dessa vivência desse jovem adulto, eu percebo, né, como mãe de jovem também, né, adulta também, que a opinião do grupo muitas vezes é preponderante. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com que tipos de amigos ou quais são as pessoas que a gente permite que irão nos influenciar, porque isso vai influenciar no nível da nossa aprendizagem com também, os nossos pares, as nossas capacidades. Né? Eles estarão ou estimulando ou desestimulando as nossas aprendizagens positivas, porque aprender estaremos aprendendo, né? Do ponto de vista. E a gente tem que... e aí eu faço uma chamadinha importante para os pais que estão nos escutando. Ok. Né? Que, na verdade, é normal, dentro dessa adolescência, a gente buscar os pares. Porque eles buscam uma identificação. E, querendo ou não, é estranho para o pai observar que o seu filho está aprendendo e crescendo na adolescência. Nós passamos por um processo de luto, como o adolescente também passa. Porque ele vê que há muita divergência entre os pensamentos dele e os pensamentos dos pais. Então, eles vão automaticamente buscar esses pares. O famoso não é bem assim, né? Pois o famoso não é bem assim. É isso mesmo, não é bem assim. Né? Então, é importante os pais observarem que esse momento não é um momento, eles precisam aprender também, que não é um momento de afastar-se. Exatamente. É um momento de estar junto a... Okay. Entende? Principalmente se isso aconteceu antes, né? Eu sempre digo que a adolescência é uma bomba que a gente desarma na infância. Se a criança ela aprendeu a se abrir, a ter a amizade, né? O respeito pelos pais, são amigos, mas claro, meu pai e minha mãe, eu ainda mantenho o respeito. Mas se eu aprendi a confiar, né? Nessa fase, né? Que precede esses anos, vai haver, claro, vai considerar o que os alunos, que os colegas, né, os pares têm dito, mas irá também buscar e se abrir com o pai e a mãe, que teoricamente é uma pessoa que tem mais preparo, né, para lidar com isso. E assim, como que a aprendizagem ela flui nas diferentes fases da vida? Vocês estão falando aqui para a gente já o impacto, né, da aprendizagem na vida ali de um adolescente, de um jovem, que mudam as referências que aquele jovem vai ter. De repente, a principal referência foi os pais, agora vão ser os amigos. Mas, assim, pensando na aprendizagem em um aspecto cognitivo, como que a aprendizagem ela acontece nessas diferentes fases da vida? Para uma criança, qual é a maneira mais propícia para ela aprender? O adulto que já está com um pensamento formal, abstrato, né? Ele já consegue identificar a abstração, né? Como é que ele... Fala um pouquinho para a gente como a aprendizagem flui assim nessas diferentes fases da vida, de modo geral. Carla? Bem, quando nós falamos em relação à aprendizagem, hoje, né, na literatura a gente vê dois segmentos muito fortes. A questão nós, né, da área da pedagogia e nós também na área da andragogia. Ou seja, são aspectos de como a criança aprende né, e como o adulto aprende. Embora tenhamos como adultos passado pelas fases, né, que nós temos vários modelos teóricos e um dos que se destaca é o nosso glorioso, querido Piaget. Né? E muitos outros modelos teóricos têm usado como base até... eu até perguntei para a professora, seu filho, né? Ela falou, tem 16 anos. Você percebeu que ele passou por todas as fases que Piaget tem colocado? Aí que a senhora falou, professora? Dentro da normalidade, sim. Sim, né? Porque nós percebemos que nós temos aí, ele coloca como as 4 fases, né? O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto, o operatório formal, né? É muito relevante essa contribuição de Jean Piaget, quando ele coloca que em cada etapa do desenvolvimento dessa criança, há ênfases, há momentos em que a
pessoa, né? Por exemplo, a criança pequenininha, até aquela fase, né? Que até o próprio Freud coloca a questão oral, né? De colocar tudo na boca, os sentidos, a manipulação, a criança joga coisas no chão. Então, é muito importante que os pais estudem. Não só pais agora, mas futuros pais, os nossos jovens daqui a pouco, né, professora? Então, precisamos estudar, e nossos acadêmicos, para a gente saber que, por exemplo, nessa fase de 2 a 7 anos, a imaginação, né, o jogo simbólico. Eu falando com os meus alunos que eu tinha mania, né, nessa fase, né, do pré-operatória, de brincar debaixo de um girassol, porque eu achava lindo o bichinho virando para o sol, assim. E aí eu ficava com as minhas bonequinhas lá embaixo. Gente, quase via as fadas, porque eu acreditava tanto. Nasci na igreja, mas é tão forte, né, essa questão do imaginário da criança, né, esse faz de conta. E é lindo, porque Deus tem colocado, né, em toda fase. Eu perguntei para a professora, há uma diferença entre a fase do porquê da criança pequena, né, dessa fase grande, da né? criança grande, para nós pais nunca envelhece. Há uma diferença, professora, em relação a essa fase? Há uma diferença. Qual é a diferença? Há uma diferença porque quando a gente trabalha nesse período pré-operatório de 2 a 7 anos, deixa só eu explicitar isso de uma forma mais tranquila, é desenvolvido muito a questão da linguagem. E é nesse período que o cognitivo, que foi o que a professora Liliane falou, desenvolve de uma forma mais potencial, de 2 a 7 anos. Já chego na diferença, né? Então, nesse período, a gente começa a desenvolver a capacidade de processar informações. Então, nós temos ali a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, e a aprendizagem. Então, isso é iniciado nesse período em si. Por quê? Porque no período anterior, que é o período sensório-motor, de 0 a 2 anos, os movimentos eles são mais sensitivos. Necessidades funcionais, chorar, como engatinhar, puxar algo, empurrar, morder, sugar, né? Agora, é uma inteligência prática, tá? Até os 2 anos. Quando a gente vai de 2 a 7, nós vamos para a linguagem, nós aprimoramos aí as funções motoras, nós começamos a ter noções de tempo, mas não todas. Aquela confusão, aquela né? confusão de ontem e amanhã. Hoje, amanhã. Né? Nós desenvolvemos a escrita, é a melhor fase para nós aprendermos um outro idioma. Só que isso aqui ainda fica muito voltado para uma questão abstrata. Fica mesmo. Então, os porquês, eles são voltados para uma questão abstrata, buscando uma funcionalidade, que é a fase que mais se propaga. Quando a gente chega na adolescência, que foi a tua pergunta, o que acontece na adolescência ou na juventude? Tem uma segunda fase do porquê, né? Tem uma segunda fase do porquê, mas é muito mais voltado para uma questão existencial, porque daí entra a questão da abstração realmente. Ela já toma um sentido. Esse jovem começa a ver, às vezes, uma incongruência, às vezes, no comportamento. Por que você fala assim e faz assim, né? Por que a gente vive e por que a gente morre? A avaliação, a criticidade, isso, né? Mesmo. O caso do pensamento lógico, né? Porque ele já passou naquela fase do operatório concreto para o operatório formal, quando ele inicia ali aos 7, 11 anos, aos 11 anos, e agora está essas funções trabalhando perfeitamente. Isso, o desenvolvimento estrutural do corpo e também da mente criam condições para que ele comece a fazer esse questionamento e também levantamento de hipóteses que os pequeninos, como tu questionou, eles já não conseguem. É mais na questão funcional mesmo. Mas você já percebe também quando a criança é pequena, é que ela, por exemplo, quando ela sai do ambiente doméstico, do ambiente do lar, e vai, vamos imaginar, estudar com a professora Liliane. Aí ela fala, mamãe, não sei o que assim, não, mas a minha tia disse isso. Sim. Porque ela está começando a entender. Não é uma adolescência ainda? Não. Por que isso acontece? Não necessariamente. Aí é uma necessidade funcional de questionamento. Por que tu tá falando isso se a minha prof está dizendo outra coisa? Mamãe,
Não é Não mesmo? estou entendendo. É a referência. O né? tempo que passa O também com a tempo professora. de referência. Por quê? Porque o pai e a mãe nessa fase, eles são heróis. Mas a prof também é herói. Ganhando Heroína. espaço, né? E ela está Ótimo. passando bastante tempo agora com essa criança. Por isso a questão dessas Claro. experiências de aprendizado são relevantes. Referências, com certeza. Ótimo, ótimo. Gente, e vendo a aprendizagem, assim, como ela acontece, como ela se desenrola nessas diferentes fases, né? A gente, ao olhar, você não precisa ser especialista, mas ao olhar ao redor, e ao você se demorar um pouquinho, você percebe que a gente é diferente. E o jeito de aprender também é diferente. Sim. Né? Eu falo isso porque, como professora, eu tinha um sonho de consumo, de que meus filhos teriam, assim, uma letra desenhadíssima, linda, mesmo? tinha. Confissões. Ai, que medo. Confesso. Ai, que medo. Eu tinha esse sonho de consumo. Bem no início, eu era muito jovem. Idealista, né? Idealista. Eu ainda estava estudando, eu tive meu filho muito jovem, meu primeiro filho. Então, aquela coisa bem imatura mesmo. E eu trabalhava com ele. Meu filho, ele não conseguia grafar. Eu era professora dele, ele não grafava o nome. E eu ensinava, não grafava. E eu ficava, às vezes, assim, um tanto que frustrada. Porque a minha turma, 50% já tinha aprendido a grafar o nome com 3 anos. A comparar, né? E eu falava, gente, eu estimulo tanto, minha casa tem tanto livro, minha casa tem... Por que meu filho não está desenvolvendo? E aí, um dia, a gente estava brincando no chão da sala mesmo, e eu estava com palitos, assim, de picolé, e aí ele falou assim, mãe, vamos fazer o meu nome com os palitos? E eu falei, vamos, Gu. E a gente começou a grafar no chão mesmo o nome dele. Ele aprendeu o nome dele naquele dia. Eu tinha tentado fazer de outras maneiras, mas aquele jeito deu certo com ele. E aí eu entendi, esse cara funciona de um jeito diferente do que eu estava propondo, do que eu estava idealizando, do que eu estava querendo. Existe diferença da maneira como as pessoas aprendem. Fala um pouquinho pra gente, professoras, como é que as pessoas aprendem? Quais são, assim, as principais... A gente não pode colocar todo mundo num pacote, né? O ser humano é algo tão complexo, é tão único, é tão singular, né? Mas, de modo geral, assim, quais são as maneiras mais comuns que as pessoas aprendem? Eu gosto de pensar que Deus gosta da diversidade. Né? Em vários aspectos e na diversidade também de aprendizado, né? As pessoas não aprendem e por muito tempo muitas pessoas, né, até os modelos educacionais seguiram, né, um modelo. Não é assim, se você não tiver um QI acima disso aqui, você não é, né? Aí nós percebemos esse avanço em notar que existem outras formas, né? Outras formas de inteligência e também outras formas de aprendizado. Nós temos vários modelos, né, professora? Sim. Vários modelos. Eu gosto do VARC, né, que é um modelo de Fleming e Mills, que conceitua a questão de maneiras diferentes de se aprender. Tá? Basicamente, eles colocam em 4, né? Seríamos o aprendente visual, tem o auditivo, o leitura escrita e também o sinestésico. Então, podemos dizer que o seu filho poderia ser qual? Seria o sinestésico? Olha, é uma boa pergunta. Porque Não fazer o nome com os palitos envolve sim os aspectos O sinestésicos. teu filho. Mas também Visuais, o visual, né? Visual. Porque ele viu Sim. e ele vai reproduzir o que viu, enfim. E interessante que a pessoa, por exemplo, vamos imaginar, existem testes, né, na internet que a gente pode fazer, não só desse modelo teórico, mas de outros, em que vão te dar ali quais são os seus principais estilos de aprendizado. Ou seja, você não vai ser 100% visual, né? Leitura escrita só. Vão ser aqueles 2, né, que mais preponderantes. Então, no caso do jovem estudante, aí, universitário, é muito importante que você saiba que estilo de aprendizado você tem. Né? Então, o visual, ele vai, como o nome já diz, prefere ensinar e aprender utilizando gráficos, né, e outras... eu sou bastante visual, professora, eu gosto muito de gráficos. A
gente sempre trabalha aí também o auditivo, né? Que gosta de ouvir, né? Já tive aquela pessoa assim, lê para mim, deixa eu ouvir, né? Trabalhar isso. Tem a pessoa também que gosta muito de que é o modelo tradicional de leitura e escrita, tem que grifar, Sim. tem que também, né, tá em contato toda hora com o conteúdo. E o sinestésico, que é aquele que gosta da aplicabilidade. Já sei que aquele aluno, professor, mas como é que isso se configura na realidade? Ótimo. Eu quero contribuir um pouquinho, Carla, em que sentido? Porque nós temos maneiras preferidas para utilizar essas nossas capacidades. E aí a gente encontra, né, 2 tipos, na verdade 4 tipos de pessoas. Nós temos aquele que aprende de uma forma impulsiva, que eu acho que contribui muito para aquilo que tu trouxe, porque é a junção, né, desses modelos, eu acho que traz essa completude desse ser humano que é tão complexo em tudo. Nós somos complexos, né, em tudo. Então, essa impulsividade é quando esse aluno, quando ele é esse acadêmico, eu acho que fica a dica aí para os nossos acadêmicos, quando eles agem de uma forma muito rápida. Quando o professor passa um exercício, ele não necessariamente lê, absorve, abstrai o conceito, não, mas ele faz. Meio agonia, né? Ele faz, ele não é reflexivo. O reflexivo é aquele que para, que busca o seu conhecimento prévio. Será que eu sei o que é isso? Será que eu já ouvi essa parte da história? Tenta criar alguma associação, né? A assimilação, a acomodação, o equilíbrio que se traz. Então, ele para. Agora, poderia me perguntar assim, prof, mas Gisele, o que pode fazer aquele que é impulsivo para poder ficar um pouquinho mais rebaixadinho no sentido de reflexão? Tá? Então, gente, dicas aí para os nossos acadêmicos. Ótimo. Vamos pensar antes de responder. Pensar. E nessa era, né, professora, do pensamento acelerado, é complicado, né? Atropelado. Né? A gente já quer fazer rápido, terminar rápido. A gente não vê hoje os nossos alunos, eles muitas vezes, e não estou falando aqui da nossa instituição, mas alunos, no modo geral, deliciando o conteúdo, tirando o tempo para aprender aquele conteúdo. É tudo muito frenético, né? Então, estimular-se, né, para terem altos níveis de desempenho. Porque esse aluno que ele é muito impulsivo, ele é menos reflexivo, ele tende a errar mais e tende a conformar-se com isso. Por quê? Porque daí vem a questão da autoeficácia, que é o tripé da autoestima para a gente poder aprender. Se a gente for um pouquinho mais para a área psicológica, a autoeficácia é a crença que uma pessoa consegue dominar uma situação ou produzir resultados positivos. Então, se eu sou muito impulsiva, eu começo a acreditar que eu não dou conta de fazer certo. E isso se torna uma profecia autorrealizável. Né? Porque eu penso assim, aí quando você senta, não, peraí, mas, sim, tá. Então, treino. Eu tive uma experiência aqui na faculdade, uma época dessa, sobre essa questão do celular, professora, a questão de acelerar a resposta. O que acontece com isso? Eu percebo que o aluno fica muito mais agoniado, até nessa atividade. Você está falando do áudio do WhatsApp que a gente recebe. Você, na verdade, não tem paciência, porque às vezes a pessoa fala devagarzinho e coisa e tal, né? E aí a pessoa começa a acelerar. E quando vai no processo de aprendizado, esta agonia, eu chamo de agonia, acaba acontecendo muito. Agora, olha, isso mesmo. Agora, o que o reflexivo faz? Ele tende a ser bem mais sucedido, ter melhor autodesempenho. Tá? Aí nós temos um outro tipo de aluno também, que é o profundo, ou que age de uma forma profunda ou superficial. O profundo, né, compreende o significado, dá um sentido aos conceitos. Ele se automonitora sempre. Será que realmente eu aprendi? Será que realmente faz sentido o que a professora Liliane está me explicando? Refletindo. Então, ele absorve mais, porque ele fala em voz alta para ele mesmo. Ele para reflexão. O superficial, ele só quer saber de recompensas externas. Uma nota, uma validação da professora. Né? Quanto vai valer. Se não vale, eu nem vou fazer. Nem vou fazer. Né? Então, é importante a gente parar para observar. Será que nós, como acadêmicos, estamos sendo superficiais, profundos, nós estamos sendo impulsivos, nós estamos sendo reflexivos, porque a gente tem como mudar isso, tem como quebrar esse ciclo. Estratégias, professora?
Vamos lá. Estratégias, então, para a gente poder... Como o aluno está aqui na faculdade, ele quer ter um máximo de aproveitamento. Quais são as estratégias de aprendizagem que ele pode estar se utilizando para que ele possa alcançar mesmo excelentes desempenhos e ter uma realização pessoal, né, dos objetivos dele alcançados? Primeiro é parar para observar se ele não está nesse automático. Ótimo. Tá? Não dá para viver no automático mais. A gente tem perdido o sentido de viver, de desfrutar desse momento. Já parou para pensar que delícia que é estar aqui estudando durante esses 4, 5 anos? Não vai voltar. E que não vai voltar. Pode até fazer outra faculdade, em outro momento, mas não vai voltar. Então, a gente tem que sair desse automático, tá? Tem que parar para analisar. Eu estou satisfeita ou satisfeito com os meus resultados? Porque se você não para analisar, ter esse autoconhecimento do que você realmente quer para você, você não vai ter mudança. Porque a mudança ela só acontece ou na dor ou na reflexão. Existe uma função para reflexão, para dor, para decepção. Então, assim, se eu estou satisfeito, eu posso continuar. Agora, se não, aí eu posso parar para pensar, criar objetivos claros, porque daí já entra, a gente pode fazer um gancho na aprendizagem autorreguladora. Exatamente. Não é verdade? A gente faz um gancho nisso. Claro. Né? Nessa aprendizagem autorreguladora, eu posso já introduzir? Com certeza. Eu preciso conhecer esse meu perfil emocional. Eu preciso saber o que me leva para uma emoção, o que me impulsiona para estudar de qualquer jeito, por que eu estou agindo daquela forma. Né? O questionamento ele é essencial. Fundamental. Na filosofia já diz isso, né? É fundamental esse questionar-se. Primeiro, identificar. Segundo, questionar-se. A aprendizagem autorreguladora, ela trabalha com automonitoramento o tempo todo. E aí, que tipo de pensamentos eu estou tendo, que tipo de sentimentos, que tipo de comportamentos para atingir aquele objetivo? Se eu quero ir bem no seminário que eu tenho para apresentar para a professora Carla ou para a professora Liliane, o que eu estou fazendo para alcançar esse objetivo? Eu estou estudando? Eu estou fazendo os resumos? Eu estou falando em voz alta para eu ter uma apresentação melhor? Então, esse automonitoramento, ele vem da necessidade de suprir um objetivo. O objetivo tem que ter claro. Os professores também, os objetivos eles têm que ser claros para os alunos. O que eu vou ensinar? O que eu vou realmente fazer com que esse aluno aprenda? Então, deixa eu ver se eu entendi. O estabelecimento de objetivo não é só daquele que ensina. Não. É principalmente também daquele que aprende. Principalmente é uma natureza, né, andragógica, né? Como eu falei, há uma diferença da pedagogia para a andragogia, de que eu tenho que ser aquele estudante que ele não é um coadjuvante. Não. Né? Ele está no centro do processo avaliativo, né? Processo de aprendizagem. E vocês colocaram muito bem essa questão da aprendizagem autorreguladora, né? Que é bem típica do humanismo, né? Falando da filosofia. Mas tem um ponto interessante, que o próprio aluno ele vê a questão dele, ele estrutura, ele monitora e ele avalia o seu próprio rendimento. E ele tem que planejar, Carla. É tão bom, mas eu percebo, professora, que na prática, os aspectos emocionais, eu passo a bola aí de novo, eles são muitas vezes um empecilho. Porque se eu estou numa crise de ansiedade, se eu estou, por causa da questão dos fatores estressores, eu posso até ter consciência, né, e querer. Mas muitas vezes eu vejo que fica um empecilho, né? Porque daí o objetivo não fica claro. O planejamento ele não consegue se desenvolver. Fluir. Okay. Não consigo rememorar, revisitar esse planejamento e dizer, olha, isso aqui eu errei. Isso aqui está certo. Isso aqui eu vou precisar refazer. Porque isso é aprendizagem autorreguladora. É monitorar esse planejamento, monitorar esses resultados. E aí não dá para fazer na impulsividade. E é por isso que nós, professores, também devemos propiciar oportunidades, né, experiências nas quais o aluno possa se autoavaliar e possa planejar, né, e pensar e refletir. Né? Porque embora ele seja um jovem adulto,
cabe a nós, professores, também conduzir esse processo, né? Desse modelo novo agora de autorregulação. Ai, tá tão bom esse papo. Gente, é isso Deixa mesmo. só eu dar mais uma Sim. diquinha. Tá bom demais. Olha só, se você quer ser um estudante com alto rendimento, você precisa aprender a se regular. Não existe estudante de alto rendimento se não tem uma autorregulação. Eu não vou nem para a questão emocional, vamos para a questão cognitiva. Ok. Tá? Emocional vai ter um outro bate-papo aqui sobre. Sim. Né? Então, os objetivos teus têm que ser objetivos específicos. E claros, né? Claros. Estratégias bem esquematizadas. De acordo com o seu estilo de aprendizagem. De acordo também, com né? o estilo. Visual, os mistérios que você falou também. Se automonitorar frequentemente e avaliar o seu progresso mediante o objetivo que tu fez, que tu propôs para aprender tal conteúdo. Se você não seguir esses passos, automaticamente tu não vai, talvez, alcançar essa questão desse alto rendimento. Então, a reflexão o tempo todo. Fica a dica para a gente poder exercitar e aplicar a aprendizagem autorreguladora. Bom, foi um prazer estar com vocês. Meninas, o tempo voou. Já acabou. O que é bom passa rápido, Muito, né? muito, mas foi uma delícia conversar com vocês. Já fica aqui o convite para vocês retornarem, para a gente poder estar dialogando sobre um outro tema, ou podendo fazer aí parte 2 de aprendizagem, enfim. Ótimo, que eu nem não falei é? das estratégias, viu, Lilian? Olha aí. E nem eu falei as minhas também. Poxa vida, gente, mas foi ótimo. Eu queria que, encerrando esse momento, vocês deixassem um recadinho para os nossos alunos, para os amigos que estão conectados com a gente. Professora Carla, deixa seu recadinho com a galera. Queridos, o meu conselho, né, meu recadinho seria: coloque Jesus como o seu companheiro acadêmico, né? Nós temos potencialidades, nós temos dificuldades, mas quando nós colocamos Deus como centro no processo da nossa vida, nós convidamos Jesus a ser o nosso orientador, tudo se torna diferente. O Espírito Santo guia, né? Ele sabe das nossas debilidades, ele sabe dos objetivos que ele tem traçado para a nossa vida. Então, não esqueça de considerá-lo em todos os aspectos da sua vida. Não só a vida acadêmica, mas também sua vida emocional. Professora Gisele. Puxando o gancho da professora Carla, eu quero dizer que para ouvir a voz desse Espírito Santo e desse Deus poderoso que a gente tem que estar na calmaria. No sossego, no sentido de parar, refletir, ter o autocuidado, porque já que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar, parar, ver, refletir se nós estamos no caminho certo, nos planos, naquilo que Deus quer que a gente faça. Colocá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo em primeiro lugar. Ótimo. Meninas, obrigado, professoras. Vocês enriqueceram a mim, tenho certeza que também contribuíram, enriqueceram aos nossos alunos. Para você que esteve aqui com a gente, meu muito obrigada por você estar conectado conosco. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo também com amigos, com conhecidos que você tenha. Vamos fazer uma corrente do bem, vamos disseminar o conhecimento. Nosso FalmaCast vai encerrando por aqui. A gente está muito feliz com a participação de todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, aqui no FalmaCast, a sua aprendizagem é o nosso foco. Até o próximo encontro.